Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Salmos 74, 14. Ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Salmo 104, 26. Poderás tirar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Jó 41, 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27, versículo 1. Olá, queridos, olá, amados. Aqui é Janaína Gonçalo e esse é o canal Quem Tem Ouvidos Ouça. Nós estamos de volta com vocês mais uma vez. Demoramos um pouquinho, né? Fiquei aí quase que uma semana sem gravar. Foi uma semana muito corrida, uma semana muito trabalhosa aqui com as minhas coisas pessoais. E também na preparação desse vídeo que nós estamos fazendo a respeito das 7 cabeças e os 10 chifres da besta do Apocalipse. E nós estamos exatamente na 3ª cabeça da besta, que você já sabe que são os almarães, que talvez você nunca tenha ouvido falar entre tantas raças alienígenas que têm sido pregadas hoje aí pela internet e por vários meios de comunicação. Talvez você nunca tivesse ouvido falar da raça Almarã, não com esse nome talvez, mas talvez no entretenimento, na mídia e de tantas outras formas, né? E nesse canal eu vim trazendo para você algumas realidades que para muitas pessoas talvez possa soar como um mito, fantasia, loucura. Não importa. Não importa que eu estou fazendo a minha parte de alertar aqueles que têm ouvidos para ouvir, né? Não é minha função, mais uma vez eu digo isso, não é minha função convencer ninguém desses fatos. Mas aqueles que ouvirem isso, aqueles que chegarem ao meu canal, aqueles a quem vocês puderem compartilhar de todas essas informações que talvez você sinta que vão dar crédito, ou talvez não, mas pelo menos você fez a sua parte de avisar. Os acontecimentos estão se desenrolando no mundo de forma muito rápida e confusa na cabeça de muitas pessoas. E eu faço a minha parte de divulgar aquilo que chega ao meu conhecimento. Então talvez você nunca ouviu falar dos almarães e nem de como talvez as raças alienígenas pudessem estar aí, as raças alienígenas ou néfilins ou anjos caídos, como você queira, e estão relacionadas com eles, né? Nós dizemos raças alienígenas porque nada mais são do que seres diferentes de nós, seres de outra densidade, de outra dimensão, e que criaram povos e raças híbridas aqui na Terra, desde o período que pisaram pé aqui e se encontraram com seres humanos, né? Os mitos de deuses e semideuses estão aí para contar isso para nós na história. E nós viemos aí falando sobre a 3ª cabeça da besta, os almarães, né? Falamos coisas muito importantes e muito surpreendentes a respeito deles, de como eles estão por trás, apenas uma das cabeças que estão por trás do governo mundial, dos políticos, das ordens e seitas que controlam o nosso mundo, né? São das cabeças que controlam, né? Existem muitas outras raças que estão disputando esse governo, outras que estão em aliança, né? E é sobre isso que a gente vai falar também nesse vídeo, sobre as alianças,
sobre as ligas da justiça, né? Ou da injustiça, né? Melhor dizendo, que está relacionada com essas cabeças, né? Nós sabemos que o dragão ele tem 7 cabeças e 10 chifres, e nós vamos estar falando um pouco sobre isso hoje. Eu espero que eu consiga compilar todo o restante do livro e das informações num único vídeo. Eu espero que eu consiga fazer isso num único vídeo, então eu vou tentar não me estender muito na introdução. Hoje nós vamos estar fazendo o nosso, eu acho que é 5º vídeo, né, irmãos? Eu acredito que seja o 5º vídeo. É isso mesmo, é o 5º vídeo a respeito dos almarães, a terceira cabeça da besta, né? Para você que não viu, assista a nossa playlist aí desde o primeiro vídeo, que é o Mistério do Triângulo das Bermudas, é onde a gente está começando a introdução para a gente entrar no assunto dos almarães. Então, se você está chegando aqui agora nesse vídeo e não assistiu os 4 primeiros vídeos sobre os almarães, dá uma passadinha aí na lista do meu canal e procura ali que começa no Mistério do Triângulo das Bermudas, tá bom? Você precisa entender a relação dessa raça dos almarães com os desaparecimentos de aeronaves e barcos no Triângulo das Bermudas, desaparecimento de pessoas, para poder compreender aí o quanto os almarães estão ligados com esse fato. Então começa lá desde o Mistério dos Triângulos das Bermudas até esse último vídeo sobre o assunto, ok? Então, nós vamos começar hoje o nosso vídeo a respeito dos almarães. Vai estar falando sobre o segredo do Leviatã, tá bom? Nós vamos falar sobre o segredo do Leviatã e como eles estão relacionados com essa raça de aliens que são descendentes de Lúcifer, do planeta Vênus, né? A estrela, considerada a estrela da manhã. Como a raça de Lúcifer, chamada de almarães, estão relacionadas aí com a egrégora de Leviatã, tá bom? Depois da nossa vinheta, 2 minutinhos e nós estamos de volta com o nosso vídeo. Muitos dizem que não há mais salvação fora da religião. Eu encontrei. Muitos dizem que não há mais salvação fora da religião, mas a promessa de ir à só achei quando aprisco eu deixei. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. Sempre que eu achei que ia desmoronar e a rocha veio me ajudar. Ele veio me ajudar. Ei, existe salvação sim, fora da religião. Se arroxo Nome de arrumo mudou tudo em mim, muito mais do que sonhei. Cantar é uma das formas que eu encontrei pra poder agradecer. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. E sempre que eu achei que ia desmoronar e a rocha veio me ajudar. O segredo do Leviatã. Outra egrégora almarã na Terra é o demônio Leviatã. O Leviatã, citado no livro de Jó,
é um animal mítico que alguns acreditam ser uma grande baleia, outras uma grande serpente marinha e outros um dragão marinho. O Leviatã pode aparecer de várias formas e na alta magia é um demônio poderoso que controla a política mundial, dominando a mente dos governantes. Mas isso não soa estranho? Citamos que os almarães infiltram seus membros em pontos chaves da Terra para o controle final do planeta e que o Leviatã controla a política mundial. Não estamos falando de uma mesma coisa? Sim, o Leviatã é a egrégora dos almarães. No satanismo, o Leviatã é representado por dois conjuntos de ondas, um sobreposto ao outro. Estas ondas são o símbolo do mar, o símbolo da besta dos mares. Isso é assustador, pois coloca novamente os almarães e o Leviatã no mesmo barco, desvendando este profundo mistério. Através do egrégora Leviatã, os almarães estão em toda parte, controlando a mente das pessoas. O Leviatã é o mesmo deus em forma de peixe da Suméria e Babilônia, o deus Oanes. O assunto é bem complexo. Para explicar melhor, vamos focalizar nossa mente que o Leviatã é egrégora e, como tal, é um poder maior, um poder formado pela união de forças, a união de seres e hierarquias. O Leviatã é tanto demônios originalmente da raça almarã, que perderam seu principado e vagam no abismo, atuando na Terra pela alta magia, como também o corpo astral dos almarães vivos atuando na Terra. Ele também é formado por legiões de sociedades secretas terrenas que adoram o dragão e colocam suas almas e seus corpos astrais para lutar pelo Leviatã. As duas carreiras de ondas do demônio Leviatã no satanismo não representam apenas o mar terreno. Uma carreira de ondas sobre a outra representam as dimensões paralelas e os portais entre os mundos. Estamos falando do mar simbólico, o mar cósmico, o contato entre os mundos. A passagem entre um mundo e outro. Você já ouviu falar do Portal das Águas em alguns canais, Como eu também já disse em outros vídeos, que nós estamos dentro de um gigantesco mar e que os planetas nada são do que vários círculos, Vários círculos com domo, vários mundos dentro da água, das águas primordiais, A água, ela é uma passagem entre mundos. E a gente vê os filmes mostrando exatamente isso, que as viagens entre dimensões é chamada de navegação espacial, Os astronautas, eles usam roupas de mergulhadores, Porque eles são exatamente astronautas, Eles são mergulhadores dos astros, eles são, algo relacionado a isso aí, Então, porque a gente sabe que o mar cósmico, o mar das águas primordiais, sejam elas celestiais ou abissais, ela é o contato entre mundos e muitos filmes mostram isso, que muitos vórtices de passagens dimensionais, eles são abertos como se fosse um muro de águas. Então, é exatamente isso que está escrito, que o autor está dizendo. Estamos falando do mar cósmico, o contato entre mundos, a passagem entre um mundo e outro. Os almarães são mestres na navegação espacial. Por isso, olha aí, navegação espacial. Por isso, este símbolo fecha com eles em uma dimensão mais profunda. Mas, se os almarães são mestres em navegação espacial, o que fazem oculto nos mares terrenos? Eles podem sair daqui e colonizar outros mundos do cosmos, mas não querem, pois a Terra é uma base importante para o confronto que virá a seguir.
a batalha do Apocalipse, que vai decidir o futuro do universo. Eles têm contato com outros mundos do cosmos, mas preferem ficar na Terra usando ela como base. A Terra é importante para eles, pois só assim podem usar a egrégora do Leviatã para influenciar povos e governos da Terra, e também colocar infiltrados em toda parte do planeta. Antes de encerrar este capítulo, gostaria de citar o porquê da expressão mar cósmico ser usada pelos ocultistas. A ciência descobriu agora que a água existe em vários mundos do cosmos, tanto no sistema solar como fora dele. Até os meteoritos e asteroides transportam água. Tanta água que, segundo os cientistas, a maior parte da água que existe na Terra veio do choque de meteoros sobre a Terra. A água é um elemento constante no universo. Ela é a base da vida. É no meio líquido que a vida se desenvolve, desde os organismos mais primitivos até os mais complexos. A vida na Terra surgiu graças à água. E isso também ocorre em vários mundos do cosmos. A água levando vida, o mistério da água criando mundos. Os místicos, por isso mesmo, usaram o mar como símbolo do cosmos, pois só este mar, esta água em todo o universo, pode gerar vida em bilhões de mundos. Por isso, o mar cósmico, para o místico, simboliza as várias formas de vida em incontáveis mundos. Aprofundamos o assunto água e mar, pois os almarães usam a água como elemento principal, como meio para se locomoverem e viverem. A água tem uma energia, uma vibração que liga vários mundos do cosmos, e o Leviatã procura usar esta vibração, esta energia para dominar o mundo. Nós somos feitos reféns do poder do Leviatã. A besta Almarã. Só orando a Yahushua poderemos encontrar o escape, pois ele enviará seus anjos para bloquear o caminho destes anjos que caíram com Lúcifer. O mito de Oanes. O mito de Oanes derivou de Adapa ou Uan, um dos primeiros 7 deuses das sagas sumérias, baseados em Ab-Galu. Em sumério, Ab quer dizer água, Gal quer dizer grande e Lu é homem. De acordo com a mitologia suméria, o deus Ea o enviou para que tornasse a humanidade civilizada. Esta ligação entre os Anunnakis, que eram humanoides, não eram arianos como os almarãs de Oanes, mostra que havia uma liga de extraterrenos para controlar o planeta. Isso te lembra Liga da Justiça ou alguma coisa parecida com isso? Liga de extraterrenos, Liga da Justiça, X-Men, Apocalipse, Vingadores, né? E todos esses seres que são mostrados e idolatrados pela Marvel e pelos produtores dessas séries de heróis, né? Soa muito parecido com ligas de extraterrenos, não é mesmo? Isso não é normal. Sempre existiu aliança entre arianos e outros povos. O povo que habitou a Mesopotâmia era chamado de Sumério, veio da Lemúria. O grande continente afundou no vasto território que ia do Oceano Índico ao Pacífico. Era um povo que parecia vermelho. Tinha o DNA parecido com os peles vermelhas, pois em Lemúria foi criada a raça vermelha. Os vermelhos e os brancos. Vocês já viram na mitologia hindu que aquelas guerras onde tinha aqueles vimanas, aqueles seres que os indianos pintavam de azul e outros que eram vermelhos, né? Eu vou colocar a imagem aí para vocês terem uma noção, né? Que os azuis eram
os Devas e a briga, né? Eles falavam muito, os indianos, da briga dos Devas contra os Asuras, né? Que eram os vermelhos. E às vezes as palavras fogem da minha cabeça. E os Devas eram mostrados como azuis, né? Então, é bem isso aí, os pele vermelhas, pois em Lemúria foi criada a raça vermelha. Os vermelhos e os brancos também estiveram juntos em Atlântida. O grande continente do Ocidente que afundou nas águas era governado pelas 10 raças arianas que veio do cosmos. Mas a população em geral era formada por vermelhos, ou seja, os arianos que vieram de Vênus e de outros sistemas de outros planetas, né, das 10 raças, tanto Almarães como os outros das 10 raças arianas, eles eram a nobreza, entendeu? Eles eram os que estavam no governo, enquanto o povão, a ralé, o gado eram a população dos vermelhos no período Atlântico. Então, o grande continente do Ocidente que afundou nas águas era governado pelas 10 raças arianas que veio do cosmos, mas a população em geral era formada por vermelhos, ou seja, as 10 raças arianas eram o governo e os vermelhos eram a população. Tanto que eles fugiram para o continente americano quando a Atlântida submergiu nas águas, e que deram origem aí aos peles vermelhas, a muitos que são descendentes dos próprios fenícios, dos fenícios aí que estão relacionados com as peles vermelhas, né? A gente já falou disso em outros vídeos, só dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Tanto que eles fugiram para o continente americano quando a Atlântida submergiu nas águas. Antes de Colombo descobrir o Novo Mundo, já havia o povo vermelho no sul do México que criou a cidade de Aztlán e alegaram ter vindo do Oriente, do grande continente que afundou, ou seja, da Atlântida. Será por isso que mexicanos, né, o povo indígena pele vermelha que habita ali aquela parte da América Central e do Norte, são tão parecidos com os asiáticos? Será que existe alguma ligação? Será que existe algum parentesco, né? Porque até alguns anos atrás, muitos anos atrás, né, no período do descobrimento do Novo Mundo, aqui na nossa região, se você for procurar imagens e fotos dos primeiros asiáticos, coreanos, chineses, japoneses, ali para aquela área, que é bem próxima aqui da América, né? Na Terra plana, você sabe que ali é muito próximo daqui, existiam, né? Talvez os continentes eram até bem juntos um do outro. Você vai poder perceber que tem muitas fotos de asiáticos mais puxado para o pardo vermelho do que branco, né? Depois, com a mistura com os povos, né? A mistura deles com os brancos, é que os asiáticos foram ficando mais embranquecidos. Mas a origem desse povo, as fotos mais antigas, daqueles bem lá da época da agricultura, da época feudal, eles eram bem mais vermelhos e mais escuros na cor de pele, bem parecidos com os mexicanos, muito parecido assim com o povo mexicano, né? E com outros da América do Sul e do Norte. Então, antes de Colombo descobrir o Novo Mundo, já havia o povo vermelho no sul do México, que criou a cidade de Aztlán, e alegaram ter vindo do Oriente, do grande continente que afundou, ou seja, da Atlântida. O povo vermelho sempre estava junto com o povo ariano ou branco.
Por isso, não era de admirar que os Almarães estavam trabalhando com os Anunnakis que comandavam o povo vermelho sumério. Os sumérios foram chamados de vermelhos por terem vindo da Lemúria, mas eles tinham o DNA alterado por experiências realizadas pelos Anunnakis, por isso não tinham as características do pele vermelho autêntico. Houve mudanças no DNA, e depois, quando os semitas de Adão saíram do Éden e se casaram com sumérias, o DNA sumério foi praticamente extinto. Nesse caso aqui, nós estamos falando do povo de Caim, né? Caim, ele se casou com uma suméria, né? Diz o autor, segundo o autor, que as histórias relacionadas à irmã de Caim são histórias inventadas para esconder a existência de outros povos, de outros seres humanos que estavam na Terra no período de Adão, para esconder que Adão e Eva foram a quinta raça sobre a Terra. Então, eles inventaram histórias do tipo que Caim casou com a própria irmã, mas como sendo um incesto, isso não teria sentido, né? Segundo o autor, essa história talmúdica inventada aí pelos cabalistas do sionismo israelita, né? Desse sionismo falso, é justamente para esconder que existiam outras raças na Terra. Tanto é que quando Caim sai da tutela de Adão e Eva, ele vai para a terra de Nod. E ali na terra de Nod ele encontra uma mulher para se casar. Existiam civilizações fora do Éden. Então existiam outros povos, outros seres humanos vivendo fora do Éden, separados de Adão e Eva, que também está relatado isso nos livros do Eduardo Spohr, Os Filhos do Éden, né? Nós temos aí os contos sumérios, que muitos pegam os contos sumérios para dizer que a Bíblia é um plágio, mas na verdade foi escondido das pessoas que existiam outros povos além de Adão e Eva, entendeu? Adão e Eva foram a quinta raça sobre a Terra, existiram outros seres humanos fora do Éden que já estavam corrompidos com os anjos caídos, que eram também parte dessas raças diferentes, porque para viver aqui eles tiveram que criar avatares de matéria, avatares de corpo humano, material, para viverem aqui. Então, junto com os humanos que já existiam aqui na Terra, antes de Adão e Eva, eles criaram civilizações. E a própria Bíblia deixa isso bem claro, que na terra de Nod, Caim, ele levantou uma cidade. Mas já existiam, né? Dentro dessa terra de Nod já havia civilizações. E os contos e as histórias de outros povos, como a dos sumérios, deixa isso bem claro. E a Bíblia, a escritura, não é um plágio, simplesmente existem fatos que foram tirados da história para deixar todas as pessoas sem um norte para que a história fosse manipulada por eles. Então, houve mudanças no DNA e depois, quando os semitas de Adão saíram do Éden e se casaram com sumérias, o DNA sumério foi praticamente extinto. E assim que nós terminarmos essa série de vídeos sobre 7 cabeças e os 10 chifres, nós vamos ter outras séries muito surpreendentes e reveladoras nesse canal. E uma delas, né, entre outras que eu vou trazer, vai ser sobre essa questão de Adão e Eva serem a quinta raça sobre a Terra, a raça adâmica, que antes da raça adâmica existiam outras raças sobre a Terra. A raça dos vermelhos, a raça dos negros, os negros africanos, ok? Eles não vieram a partir ali de Cã somente, né? Eles já existiam antes de Cã. A raça dos brancos, que veio dos arianos, né?
existe a raça dos brancos proveniente dos arianos e os brancos a partir de Noé. Existe, né, uma diferença aí. Tem os brancos das raças arianas e os brancos que veio com Noé, que da raça adâmica foi o primeiro branco. Noé foi o primeiro branco da raça adâmica, mas antes de Noé existiam outros brancos que eram da raça ariana, dos 10 povos arianos que vieram de Vênus e de Capela. E a raça adâmica. E os amarelos, né? Os amarelos. A gente vai falar também sobre os amarelos, que são uma parte do povo asiático, né? Que é constituído dos vermelhos e dos amarelos. Então, após essa série de vídeos terminar, nós teremos outras séries de vídeos polêmicos aqui, que vai exigir de vocês muita maturidade para entender, mas eu já vou esperar também que possa ter aquelas pessoas que não compreendam e tá tudo bem. O importante é que eu passe aquilo que chega até mim, que não é só o fato de eu ler os livros, mas eu vou atrás de pesquisar em outras fontes para que eu possa validar essas informações em outros lugares e assim chegar às minhas próprias conclusões, e também pedindo o direcionamento para buscar em outras fontes aquilo que eu vejo em alguns livros. Então nós vamos ter outras séries para falar dessas raças e vamos ter outras séries para falar de outros assuntos, e nós vamos estar trazendo aí com muita propriedade e com confirmação nas escrituras e nos apócrifos sobre isso. Então vamos continuar aqui para não se estender muito, que eu quero terminar os almarães nesse vídeo. Vamos ver se eu vou conseguir. Então lá, voltando ao assunto, o povo vermelho sempre estava junto com o povo ariano, ou branco. Por isso, não era de admirar que os almarães estavam trabalhando com os Anunnakis que comandavam o povo sumério, vermelho. Os sumérios foram chamados de vermelhos por terem vindo da Lemúria, mas eles tinham o DNA alterado por experiências realizadas pelos Anunnakis. Por isso, não tinham as características do pele vermelho autêntico. Houve mudança no DNA e depois, quando os semitas de Adão saíram do Éden e se casaram com sumérias, o DNA sumério foi praticamente extinto. Recentemente foram encontrados cadáveres sumérios que estão praticamente conservados e é possível estudar o DNA deles. Cientistas do mundo inteiro desejam estudar o DNA sumério para saber o mistério deste povo. Cientistas preparam-se para resolver o mistério do DNA sumério. Os antigos sumérios, construtores da primeira civilização conhecida no mundo, são um mistério para nós, estabelecendo-se em que hoje chamaríamos sul do Iraque, de cerca de 5.400 anos antes de Cristo. Eles produziram uma linguagem escrita, um complexo sistema de mitologia, arquitetura impressionante e um mundo perdido que detinha a hegemonia na região há milhares de anos. Nós não sabemos de onde a língua deles veio, nós nem sequer sabemos de onde seus genes vieram. Não temos ideia de quem seriam seus descendentes modernos, e nós nunca fomos capazes de testar o DNA dos restos mortais dos sumérios. Esqueleto de um menino sumério de 12 anos de idade, do Museu de Pérgamo, em Berlim. Enquanto restos de esqueletos humanos são bastante duráveis em comparação com o resto do nosso corpo, eles eventualmente quebram ao longo do tempo. Bem, não até agora. Um esqueleto completo da capital suméria de Ur, que remonta a cerca de 4.500 anos antes de Cristo, foi redescoberto recentemente no Museu Penn. Seus dentes intactos e tecidos moles suficientes
permite o teste de DNA, apelidado de Noah, o esqueleto, muito tenso, né? Eles apelidar esse esqueleto de Noah. O esqueleto parece ter sobrevivido a uma antiga inundação e tudo que se seguiu. O Oldley encontrou 48 ou mais sepulturas em uma planície inundada, uma área que já foi sujeita às inundações periódicas. Os esqueletos são extraordinariamente antigos, que remontam a uma época bem antiga, como o período de Ubaide, 6.500 a 3.800 anos antes de Cristo, mas apenas um estava intacto e apto a ser removido. O esqueleto e a sujeira em torno dele foi escavado e revestido com cera e enviado a Londres pela primeira vez. Ao chegar a Filadélfia, no entanto, tinha-se perdido no tempo apenas um de uma multidão. Até recentemente, os principais defensores para testes de DNA sumério têm sido os seguidores de Zecharia Sitchin, que detém a crença incomum que os antigos sumérios eram socializados com extraterrestres e podem ter genes alienígenas. Mas há uma abundância de razões mais convencionais para estudar o DNA sumério. Ele está a dizer-nos como as primeiras cidades constituídas vieram e quem são seus descendentes contemporâneos. A migração dos sumérios é uma das grandes histórias não contadas da civilização humana. Se pretendemos contatá-la, o DNA é a melhor ferramenta que temos. O contato dos sumérios com os Anunnakis, que acontecia nos zigurates através do sexo ritual entre prostitutas sumérias e aliens, produziu a geração dos Néfilins. Por isso é tão importante estudar este DNA. É claro que nem todo sumério tinha o DNA Néfilin, mas o mistério do povo sumério tem que ser revelado, pois assim também saberemos sobre um tempo em que os aliens controlaram a raça humana. Pesquisador procura DNA alien em uma múmia. Um velhinho chamado Zecharia Sitchin está procurando traços de DNA extraterrestre em uma mulher nobre da Suméria que atualmente tem 4.500 anos. Segundo Sitchin, o DNA da múmia poderia conter traços de deuses e semideuses interestelares, assunto que ele aborda desde 1976. Sitchin tem 90 anos, nasceu na União Soviética, cresceu na Palestina e agora vive em Nova York. Ele escreveu mais de 10 livros que falam sobre como um planeta chamado Nibiru passou perto da Terra e deixou alguns visitantes por aqui. Esses aliens teriam sido adotados como deuses pelas culturas orientais. Segundo o velhinho, eles são mencionados em antigos registros sumérios, os Anunnaki, e ele consegue ver evidências dos ETs até na Bíblia. Não é preciso dizer que as ideias de Sitchin foram ridicularizadas pela comunidade científica, mas agora ele pediu ajuda dos especialistas para verificar o DNA da rainha Puabi da Suméria. Os restos da rainha foram encontrados no Iraque na década de 1920, na mesma época em que descobriram a múmia de Tutancâmon. Cientistas forenses estimam que ela morreu quando tinha cerca de 40 anos e que governou a Suméria por direito de sangue durante a primeira dinastia de Ur, que também era a terra de Abraão. Vocês se lembram? Ele teve que sair daquela terra cheia de néfilins para ir para um lugar onde Yarro iria lhe mostrar. Yarro se revelou a ele no meio de uma terra idólatra, onde ele não conseguia compreender o porquê que as pessoas se doavam tanto naquela idolatria. Ele não conseguia entender a lógica daqueles deuses que para ele não passavam de seres humanos. Ele não conseguia entender aquela adoração dos astros, até que Yarro contemplou seu coração e foi e se manifestou a Abraão na forma Melquisedeque, né? Nós vemos aí, né? Assista aí a nossa série de vídeos, O Mistério do Pão e do Vinho, que você vai entender a associação de Yarro, o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, com a figura de Melquisedeque,
o rei de Salém. Então, voltando aqui, a tal da Poabi, né, segundo cientistas forenses, morreu quando tinha cerca de 40 anos e governou a Suméria por direito de sangue durante a primeira dinastia de Ur. Sitchin, no entanto, acha que Poabi foi mais do que uma rainha. Ela seria uma ninfa. Olha só, isso aqui eu percebi agora, gente. Ela seria uma um termo sumérico que significa deusa. Vocês lembram das ninfas, né, das mitologias gregas, né? Ele sugere que na verdade ela seria uma semideusa, descendente dos visitantes de Nibiru, ou seja, uma Néphilim, uma descendente dos seres que vieram de fora da terra e cruzaram com as humanas da terra, as prostitutas rituais sumérias. E a rainha Poabi ela pode ser uma forte candidata a ser uma né, ou semideusa. Para mostrar essa diferença que talvez exista, Sitchin pretende comparar o nosso genoma com o da rainha. Mas ele já adianta, pode não existir diferença nenhuma, o que não altera a teoria de que seus ancestrais seriam aliens. Fraude ou não, o fato é que o cara vendeu milhões de livros sobre suas teorias. O mais recente se chama Havia Gigantes sobre a Terra? Vocês com certeza já ouviram falar desse livro, né? Muitas pessoas usaram essas teorias do Zecharia Sitchin para falar, mais uma vez, que a Bíblia era um plágio e que os escritos sumérios são mais antigos que a Bíblia. Claro que a Bíblia é recente, as escrituras não, né? Eu já cansei de falar em vários lugares onde eu ouvi esse debate, né? Abraão, Noé, Enoque, eles não eram hebreus. O hebreu veio a partir de Jacó, depois de Abraão. Lá naquele período antediluviano, todos falavam a mesma língua e tinham a mesma escrita. Então, essa história de que a Bíblia é um plágio, não existe isso, né? Todos os descendentes anteriores a Noé falavam a mesma língua e a mesma escrita. E estavam próximos das mesmas regiões, não tinha essa diferença. A separação de línguas ela veio depois, na Torre de Babel. Então, e também toda essa história veio para esconder, principalmente com a Bíblia, com as nossas traduções e adulterações, de que existiam outros povos fora do Éden. Então vamos lá. O mistério dos sumérios está longe de ser revelado, mas é um mistério muito profundo, pois mistura a ação dos Anunnakis e dos Almarãs sobre a Terra. Como já citamos, os Anunnakis eram humanoides. O que é humanoides? É um ser que tem aparência humana, mas tem alguma coisa diferenciando, né? Você lembra lá na mitologia hindu, né? Por exemplo, aquela deusa chamada Shiva. Na mitologia hindu existem vários humanoides, seres que parecem humanos, mas são grandes, têm 4 braços, né? Nos vídeos passados sobre os Homo capenses, eu falei dos hominídeos. Os hominídeos eram seres parecidos com seres humanos, com uma aparência primitiva, né? Que da onde surgiu as histórias que o homem veio do macaco. Mas não foi o homem raça adâmica, né? Como eu falei, tinha várias raças, né? As primeiras raças a pisarem na Terra na época dos dinossauros, os hominídeos, né? Isso realmente existiu, mas a raça adâmica foi a 5ª raça que veio depois disso. Então existiam os hominídeos, que não são exatamente um ser humano da raça adâmica, eram seres primitivos, pareciam ter aqueles instintos animais, e que os anjos semeavam a vida nos mundos e esperavam os seres irem evoluindo, né? Mas a raça adâmica, Adão e Eva, foram seres que o próprio Yahweh desceu e fez com as suas próprias mãos. Não foi uma ação da semeadura dos anjos nos mundos, para florescer a vida nos mundos.
Então, tudo isso foi escondido, né? Então, os hominídeos se parecem muito com aqueles primatas, né, que a gente aprende da pré-história, e os humanoides são aqueles super seres, assim, como se fossem um humano com asa, né? E é onde veio até a coisa dos anjos, né? Humanos com asa, humanos com cara de animal, né? A gente tem aí na mitologia, né? Metade cavalo, metade seres com 4 braços, né? Isso são humanoides, né? Que é da onde hoje a gente se trouxeram pra gente essa ideia de alienígenas extraterrestres. Entendeu? Humanoide. Então, os Anunnakis eram humanoides, uma mistura de humanos com reptilianos, tá? São seres que foram criados a partir de humanos com reptilianos. Os reptilianos chegaram até um lugar onde talvez tivessem esses hominídeos e deram aquele salto de evolução, né? E o hominídeo primitivo virou um humanoide, um super-humano, né? Que aí com várias anomalias aí, ou talvez homens fortes com 4 braços e essas coisas aí, né? Os reptilianos vieram e deram aquele upgrade. Então, essa é a diferença entre humanoides e hominídeos. Então, os Anunnakis eram uma mistura de humanos com reptilianos. E os Almarães eram arianos, né? Então, aqui está dizendo que o mistério dos Sumérios está longe de ser revelado, para não perder o fio da meada do que estava sendo falado antes. Mas é um mistério muito profundo, pois mistura a ação dos Anunnakis e dos Almarães sobre a Terra. Como já citamos, os Anunnakis eram humanoides, uma mistura de humanos com reptilianos, e os Almarães eram arianos, mas também tinham mistura reptiliana no DNA deles, ou seja, os arianos, os brancos arianos, Almarães, eles têm também uma mistura reptiliana no DNA deles, que é em menor grau que os Anunnakis, ou seja, a mistura reptiliana no DNA dos Almarães é menor do que a dos Anunnakis. Os Anunnakis têm mais. Segundo o rastro do deus peixe Oannes, vemos que houve ligação entre os Almarães e os Anunnakis no Oriente Médio há milhares de anos. Seguimos esta pista, pois Almarães alegam terem entrado em guerra contra os anjos na Terra na época do dilúvio bíblico, quando então tiveram que fugir para os mares. Esta guerra foi a mesma que os anjos travaram contra os Anunnakis, protegendo a raça humana da hibridização em massa. Algo que os Greys estão fazendo agora. Inclusive, os Greys vão ser a nossa próxima série de vídeos, tá? A próxima cabeça da besta será os Greys, aguarde. Os anjos travaram essa guerra contra os Anunnakis, essa mesma guerra, protegendo a raça humana da hibridização em massa. Algo que os Greys estão fazendo até agora. O povo sumério estava no centro desta guerra, pois adorava estes seres do espaço, tanto Almarães como os Anunnakis. O mistério se torna ainda mais profundo quando notamos que a besta do Apocalipse tinha 7 cabeças. E como citamos neste capítulo, os deuses primordiais sumérios eram em número de 7. Como Oannes não era de Nibiros, era Almarã, será que outros deuses deste panteão também não representavam povos diferentes do cosmos? Em vários livros esotéricos, espíritas, de religiões pagãs e panteístas que adoram vários deuses, vários livros de sociedades secretas, você vai encontrar uma adoração a seres antigos ao número de 7, 7 deuses, 7 planetas, entendeu? O nosso sistema solar homenageou esses deuses, né, dos 7 planetas principais que foi ensinado na escola, e são exatamente 7 planetas, né,
com aí tem uma diferença de mais de 2, né, que dá 9 do sistema solar. Mas você pode reparar que em qualquer livro de ocultismo você vai ter ali uma referência a 7 deuses, né? E aí ele diz: como Anis não era de Nibiros, era Almarã, será? Inclusive o Anis, eu acredito que está relacionado com Poseidon, né? Que Poseidon, dentro da mitologia esotérica, ele representa o planeta Netuno. E Netuno, na mitologia romana, é o mesmo Poseidon da Grécia, né? Então, Netuno, Plutão, Saturno, Marte, né? Mercúrio, Vênus, ou seja, olha aí, ó, todos esses planetas que foi ensinado no sistema solar, o Sol e a Lua, né? Que representa aí Lúcifer e a sua contraparte da escuridão, que é a Lilith, e a da luz é a Astarote Vênus. E a gente começa a entender agora todas essas associações, as fichas vão começando a cair e as peças começando a se encaixar. 7 deuses, 7 planetas, 7 seres das mitologias diversas e o próprio Anis ou Poseidon ou Netuno. Ele está relacionado aqui com essas 7 cabeças que podem ser entendidas como 7 planetas ou 7 regentes principais desses planetas, né? Se você for ler, mais uma vez eu falo, livros esotéricos, ocultistas, você vai ver referências aos 7 patronos, aos 7 principados, aos 7 governantes principais desses planetas que colonizaram a Terra no período remoto. Como Anis não era de Nibiros, era Almarã, será que os outros deuses deste panteão também não representavam povos diferentes do cosmos? Né? Saturno, Urano, Marte, Vênus, né? Então, o mito de Oanes nos leva a mergulhar fundo nos segredos da gênese humana. Para muitos é loucura afirmar que Oanes continua na Terra através das cidades submarinas almarantes. E eles voltarão a invadir o planeta, a Terra Seca, quando o reinado do Anticristo começar. Sabe o que eu acho mais incrível nesses livros que eu estou compartilhando com vocês? Que pela primeira vez eu estou conseguindo compreender à luz da Escritura toda essa história, sem descartar as histórias dos outros povos que não serviam Yahweh e dando a elas só mitologia. Toda essa questão de mundos, dimensões, planetas e extraterrestres com a Escritura. Tudo agora está fazendo todo sentido para mim. Não sei se para vocês também. Eu espero que sim. Eu espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês a entender toda a história do nosso mundo a respeito de tudo isso. Isso me lembra Adamastor, o gênio da alta magia que é representado por uma figura de peixe, como o peixe do zodíaco e do cristianismo. Que será que tem a ver, né? O nome Adamastor nos lembra da criação de Adão, o primeiro homem semita. Traçando um paralelo, começamos a desvendar pistas mais profundas no papel dos almarães na formação de vários segmentos do DNA humano. Vale lembrar aqui que esse Adamastor, ele foi dado esse nome a ele para poder fazer aí uma imitação, né? Porque a raça almarã criou as suas raças e Yahweh criou a raça adâmica também. E eles deram esse nome para esse gênio da alta magia, justamente porque está relacionado com os almarães. A Bíblia cita que o dilúvio ocorreu porque as pessoas estavam corrompidas, casavam-se e davam-se em casamento. Desde quando casar é pecado para a Bíblia? Este tipo de casamento que levou quase à extinção da espécie humana não era normal. Era o casamento ritual. O casamento ritual entre um humano e um alien, seja Almarã,
Anunnaki ou qualquer outra raça do cosmos. E o interessante é que no livro que eu compartilhei várias coisas já aqui com você nesse canal, o livro dos Pilares de Tubal-Caim, fala exatamente sobre as raças que vieram para a Terra e acontecia os casamentos de fadas. O que você acha que os contos de fadas estão pregando? Que os casamentos de fadas estão pregando, né? Histórias como Branca de Neve, como Cinderela, né? E este canal, inclusive, começou fazendo uma análise dos contos de fada, né? Se você ainda não viu nenhum dos meus vídeos, se você chegou agora nesse canal, tá vendo esses últimos vídeos aqui que saíram agora, e você ainda não viu a minha série de vídeo, O Mistério dos Casamentos de Fada, né? Sobre os contos de fada e o ocultismo, sobre que os casamentos de fada estão relacionados com os casamentos entre os humanos e os néfilis e os seres de fora da Terra, né? Você vai ver que tem vários vídeos meus, tem o Rei Leão, tem a Bela e a Fera, nós temos aí vídeos sobre temos vídeos sobre a Alice, né? Alice, o filme Alice no País das Maravilhas. Então nós temos aí alguns vídeos falando sobre os casamentos de fada e muitas coisas que tem ali no livro que eu compartilhei com vocês, Os Pilares de Tubal-Caim, que ele usa muito essa terminologia dos casamentos de fada, onde ele conta. Esse livro é muito interessante e se eu conseguir ainda e der tempo, eu vou trazer uma série de vídeos fazendo um resumo desse livro, Os Pilares de Tubal-Caim, para vocês, porque ele dá assim informações muito interessantes a respeito dessas raças que eu estou falando aqui para vocês. Ele não usa esses nomes, mas ele usa as mitologias que a gente conhece para falar desses casamentos de fada, né, que geraram aí, e falando com todas as letras que as bruxas e os magos são descendentes desses seres, que no sangue deles é mágico, né? E hoje aí a gente está vendo essa situação toda acontecendo. E que na escritura fala sobre isso, e você nunca imaginou que os contos de fada e os casamentos de fadas estão relatados na escritura com relação ao casar-se e dar-se em casamento. Mas, como o autor aqui do livro está dizendo, desde quando casar é pecado para a Bíblia? Porque esses casamentos não eram casamentos normais. Era um casamento ritual entre um humano e um alien, o casamento dos contos de fada. Seja o Marã, Anunnaki ou qualquer outra raça do cosmos, e no livro dos Pilares de Tubal-Caim ele fala com detalhes sobre, e usando essas terminologias, casamentos de fadas, casamentos encantados. O dragão do Apocalipse 12 estava por trás de tudo. Isso pois ele sabia que a raça adâmica, o ser humano que saiu de Adão, governaria a terra e o cosmo com o advento de Abraão. Um detalhe. Antes de continuar aqui, nós temos que dizer que Yahushua falou na escritura que quando perguntaram a ele como seria ou como saberíamos que estaremos perto do fim ou da vinda dele sobre a terra, e ele disse como nos tempos de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, que quando estivesse perto de ele vir, os humanos estariam novamente vivendo contos de fada, casando-se e dando-se em casamentos de fada, casando com aliens, com extraterrestres. Hoje acontece na quarta dimensão, no plano astral, quando pessoas são abduzidas e acabam inconscientemente tendo relação com aliens. Mas quando eles pisarem aqui na Terra, os arianos, principalmente com aquelas belas aparências que eles vão mostrar para as pessoas, que hoje já muita gente idolatra, né? E muita gente idolatra até ser que não tem uma aparência legal, né? Você vê aí pessoas tatuam Grey na mão. Se vocês pesquisarem aí Instagram e rede social,
Você vai ver YouTube, várias pessoas mostrando tatuagens de Grey, usando blusa de Grey. Gente, eles já fizeram a propaganda deles, o marketing deles está bombando. E as pessoas, quando virem eles pessoalmente, principalmente os que têm uma aparência parecida mais angelical, elas vão de novo se dar em casamento com eles. E aí é por isso que eu tô fazendo esses vídeos, para vocês ficarem alerta e buscarem a roxo de todo o coração. Mas vamos lá, vamos continuar, que eu quero terminar isso hoje, nesse vídeo. Eu espero que eu consiga. Que eu não tenho que fazer uma continuação para poder finalizar. Mas é porque essas informações eu não quero deixar passar nada, porque tudo aqui eu considero importante vocês saberem. Então vamos lá. O dragão de Apocalipse 12 estava por trás de tudo. Isso, pois ele sabia que a raça adâmica, o ser humano que saiu de Adão, governaria a terra e o cosmos com o advento de Abraão. Por isso o dragão semeou sua semente daninha sobre o DNA humano, criando raças híbridas, e isso levou a humanidade ao dilúvio. O dragão nunca desistiu de seus planos de criar raça híbrida. Ele continua a fazer isso através dos Greys. Isso nos lembra a passagem de Yahushua sobre o joio semeado junto com o trigo. O DNA alienígena se espalhou por todas as raças, inclusive na raça adâmica, através da tribo de Dan. Isso tudo é muito grave, muito grave. Os almarães ocultos no Triângulo das Bermudas, do Dragão, da Antártida e do Atol de Palmira vêm há tempo contribuindo com o dragão em seu plano para exterminar o DNA humano. A lenda de Valiant Thor. Olha, eu vou te falar o que esse cara vai falar aqui nesse próximo capítulo. A lenda de Valiant Thor. Os almarães atingiram um alto nível de perfeição tecnológica e mental, similar aos anjos e dos mares da terra. Os almarães ajudam a coordenar o domínio do mundo pela nova ordem mundial. No entanto, em Vênus, após a grande batalha que foi a queda de Lúcifer, com o passar dos anos, eles conseguiram recriar a vida ou condições para a vida no interior da crosta do planeta, onde há lugares menos hostis. Um destes seres de Vênus esteve em contato com a Terra, participando de projetos importantes com o governo americano, inclusive a construção da Área 51, onde há destroços de discos voadores acidentados para estudos. Manos, irmãos, brothers, vocês estão ligados no que está sendo dito aqui? Que um ser de Vênus ajudou o governo dos Estados Unidos em projetos como a construção da Área 51, onde há destroços de discos voadores acidentados para estudos? Olha isso. O nome dele é Valiant Thor. Que nome interessante, né? Me lembra muito aí umas mitologias, uns filmes, né? De um certo camarada com o mesmo nome. Vamos continuar. O nome dele é Valiant Thor. E o engenheiro geólogo Phil Schneider relatou aos ufólogos esta atuação de Valiant no governo americano. Ele teria, inclusive, ajudado a criar